cumprimentou o irmão que está aí do seu lado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Pai querido, somos gratos, Senhor, pela ar que nós respiramos, por abrir os olhos e ver mais um dia que se levanta, mais um dia que há, Senhor, de nos dar vitória, de nos abençoar, de falar poderosamente aos nossos corações. Toma os professores em Tuas mãos, inspira-os, Senhor, como facilitadores do Teu reino, do conhecimento do Teu reino em nossas vidas. Se conosco, eu te peço, agradeço as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Podeis assentar. Sem mais delongas, vamos pedir aos obreiros que distribuem os envelopes. Lembro os amados que nós estamos, se não me falha a memória, até o dia 20, né? A nossa campanha, a semente em favor da nossa família. Você que assumiu este compromisso com a obra de Deus, honre o seu voto, o Senhor há de te abençoar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os obreiros distribuem os envelopes. Nós temos também aqui o nosso facilitador, a maquininha. E aguarde você que vai dizimar para a oração, para depois ofertar, dizimar nos gasofiláceos daqui da frente e o líder de trás. Amém? Ofertamos ao Senhor. Deus nos abençoe. Conseguiu sobreviver tanto tempo como o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído na face da Terra. Oi? Também tem isso. É um compêndio de livros muito especial. Por que um compêndio de livros especial? Porque nela contém registros da palavra de Deus, né? Nenhum outro livro é capaz de fazer com que o ser humano consiga mudar a rota da sua vida, sair de uma rota de colisão para uma rota de salvação, né? E isso só é possível porque esse livro contém a palavra de Deus. Contém uma verdade que, se nós crermos, né, ele é um livro, a Bíblia é um livro. Para aquele que não crê, é um livro comum, mas para aquele que crê, é poder de Deus para transformar a vida do ser humano, né? E esse marco pelo dia de hoje, ele é
fundamental, né? Esse reconhecimento. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, né? Convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos falando, dando continuidade hoje, né, a esse assunto que tem sido abordado nesse trimestre, um assunto importante, polêmico, né? É um assunto polêmico para muitas pessoas, de cunho teológico, não polêmico pelo assunto em si, né? Nossa lição vem falando sobre uma compreensão que nós temos sobre tricotomia, né? O homem dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. E aí toda vez que eu penso sobre isso, né, assim que a gente recebeu essa lição, eu vinha falando com o Paulo Marcelo, né, que é difícil a gente conseguir separar o que é espírito e o que é alma. Existe uma dificuldade muito grande para a gente. Agora, a palavra não. A palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra, ela é apta para discernir, né, o entendimento, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra, ela é apta para isso, né? A nossa compreensão, ela fica meio falha ali, né? Por quê? Porque é muito filosófico. Platão já falava sobre a questão da alma, Platão falava sobre a imortalidade da alma, né? Platão falava sobre muitas coisas, mas no campo filosófico, né? No campo filosófico. Muitas pessoas trabalharam esses assuntos, falaram acerca desses assuntos, e tentar se aprofundar acerca disso não vai nos fazer chegar até essa divisão. Mas a palavra sim. A palavra, ela faz com que a parte da alma que nós temos, ela passe a raciocinar acerca das suas deficiências, acerca das suas mazelas, e ela faz também com que a parte do espírito, que é o que nós vamos estudar hoje, né, é o que a gente vai estar falando acerca, né, do espírito do homem, né, nossa lição de número 10, e aí é a parte que nos compete e que nos leva a um entendimento desse ser que é Deus, dessa pessoa que é Deus, né? E aí a gente vai se aprofundar disso ao longo da lição. E eu gostaria que você abrisse a sua revista na lição de número 10, e quem não tem a revista, abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias. Nós vamos ler 2 textos, né? Um está no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 1, e o outro está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Diz assim, Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Vou ler de novo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 até o 16, nos diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Vou repetir isso aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Falar sobre a questão do espírito do homem, nos faz lembrar da criação do homem. Nos leva ao Gênesis, nos leva à compreensão, né, da criação do homem. E o livro de Gênesis vai dizer que Deus, ele não estava parado, né? Estava lá, não estava à toa na vida, vendo a banda passar, mas ele decidiu, diante de toda aquela criação que ele havia feito, ordenado, né? E as coisas foram acontecendo, mas ele decidiu, por um propósito, por um objetivo, fazer com que um homem fosse criado à sua imagem, à sua semelhança, para administrar, para cuidar, né, com objetivos muito específicos. E aí a gente vai ver que Deus, na criação do homem, ele forma o homem da argila da terra, e o homem ainda não tinha vida. Não é isso? A gente, quando estudou sobre a alma, nós vimos esse texto, né, de Gênesis, e nós vimos que, a partir do momento em que Deus sopra no nariz, nas narinas do homem, ele passa a ser alma vivente. Ele passa a ter ânimo, ele passa a ter vida, certo? E essa vida, essa alma vivente, né, ela vem junto consigo essa parte de Deus que é o Espírito. O Espírito do homem, ele é fundamental no corpo do homem, né? Ele é fundamental no corpo do homem. A palavra Espírito, pode colocar para mim o primeiro slide? A palavra Espírito, né, lá no hebraico, ela se chama Ruach. E é uma tradução da palavra Ruach, que em hebraico, um substantivo tanto feminino como masculino, que significa espírito, vento e respiração. Por 26 vezes a gente vai encontrar no Antigo Testamento a palavra espírito representando respiração. E tantas outras vezes a gente vai encontrar como vento. E isso tudo tem um significado muito importante. No livro de Gênesis, a gente vê que a terra ainda sem forma e vazia, o Espírito de Deus soprava sobre a face das águas. Espírito, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele é movimento. Espírito, ele é o que faz com que as coisas se movimentem. E aí, eu deixei esses 3 pontos, né? Esses 3 pontos, começando a falar sobre o vento, porque a Bíblia começa já com movimento, com vento, né? A Bíblia começa registrando isso. E faltava isso naquela argila, naquele bonequinho que Deus havia feito. Faltava ter movimento, faltava ter vida. E o espírito do homem, como diz a palavra ruach, né, passou a habitar dentro do homem. A palavra pode referir-se ao espírito natural de um homem, o vento que sopra, ou mais no significado mais importante, né, o Espírito de Deus, ou seja, Ruach Elohim. Deus compartilhou a sua imagem com as pessoas durante a criação. Parte dessa imagem era o seu Espírito. Parte da imagem que Deus compartilhou com o homem era a parte que nos leva a Deus, a parte que nos liga a Deus, a parte que acende sempre aquela lanterninha. Bom, por que disso aqui? Quem foi que criou? Exatamente. Exatamente. Né?
A vida do ser humano, a gente vai ver mais à frente, ela tem que ser uma vida de equilíbrio. E Deus é um ser equilibrado. Deus, ele não é uma pessoa desequilibrada, ele é equilibrado. E na sua criação ele mostra o equilíbrio das coisas, né? Ele mostra esse equilíbrio. A terra, ela, beleza, uma porção de água, só água, só água, só água, não tinha terra. Não, tem que ter terra. Aí Deus vai dar ordem, ó, a água se recua e a terra vem, aparece, e aí a terra precisava de água para poder também, né, gerar vegetação, e Deus dá ordem, e aí começa a ter a água que caía do firmamento, e não só a água que estava... Ou seja, Deus tem equilíbrio para todas as coisas. Ele mostra isso durante os 6 dias da criação. Ele mostra que o descanso faz parte desse equilíbrio. E aí a Bíblia vai registrar que no 7º dia Deus descansou, né? E na criação do homem, ele também colocou o Espírito para que houvesse também um equilíbrio. Próximo slide. Respiração e sangue. Essas duas questões, elas vão aparecer muito também na Bíblia, porque existe uma certa confusão. As pessoas às vezes falavam que o sangue, a alma estava no sangue, né? Não, o que é a alma? O que é o espírito? Onde é que isso fica? E é engraçado, porque eu antigamente eu achava que a gente tinha 3 bonequinhos iguais a mim, assim, ó. Eu tenho 3 bonequinhos, 3 camadas, igual o cebola, né? São várias camadas. Né? Aí, a partir do momento que vai internando ali, indo para dentro da cebola, vai ficando uma camadinha menor. Né? Mas não é isso que acontece com a questão do espírito e com a questão da alma. Né? Não é isso. Quem estava aqui quando o pastor... Como é que é o nome dele? Não. Aquele que deu a palestra de inteligência espiritual. Pastor Djalma. Pastor Djalma, um tempo atrás, ele esteve aqui. E aí ele falou sobre uma das 7 inteligências, né? Ele falou com propriedade, tem livro escrito acerca disso, né? E aí ele falou especificamente sobre uma inteligência que passou a ser reconhecida como inteligência, né? Que é a inteligência espiritual. Alguém lembra desse assunto? Ele esteve aqui na igreja, ele tem um livro que ele fala só sobre inteligência espiritual, né? É um livro que ele escreveu, acho que na tese de doutorado dele, né, em Harvard. Né? Então, quer dizer, é um assunto que é reconhecido no meio acadêmico. É um assunto que deixou de ser simplesmente de um cunho espiritual, religioso, para ser tratado e debatido dentro da academia, dentro das universidades. Porque, de fato, nenhum ser humano... Entenda bem o que eu vou dizer. Nenhum ser humano vive sem se questionar sobre um ser transcendente. Nenhum ser humano. Até para o camarada ser ateu, ele tem que pensar muito para poder justificar o ateísmo dele. Ele tem que pensar muito. E acaba sendo uma opção dele não querer acreditar. Né? Acaba sendo uma opção. A gente hoje está comemorando o dia da Bíblia. Isso é ótimo. Crer é algo que está relacionado diretamente às funções do Espírito que tem dentro de você. Você só crê porque você tem essa parte dentro de você. Você só acredita por causa dessa parte, que é o Espírito.
Então, o que acontece? Isso. O que acontece? Quando eu falo aqui que nenhum ser humano ele vive sem acreditar em algo, né? Sem acreditar em algo, eu digo em relação a tudo, a qualquer coisa, né? Até o fato do camarada dizer Deus não existe, ele tem que acreditar que Deus não existe. Tá entendendo? E o que faz ele se impulsionar para uma crença é justamente essa parte espírito que habita nele. Entendeu? Se ele vai crer de uma forma que a gente considera errada ou certa, já é uma questão dele. Né? Por quê? A gente tem o péssimo hábito de pagar sempre para ver. Né? Eu prefiro pagar para ver, eu prefiro experimentar a consequência do que prevenir aquela consequência. Né? A Bíblia, ela nos direciona e nos aponta para um lugar que a gente nunca viu. Não é isso? Quem já viu o céu aqui? O céu, não o céu que está aqui, ó, sobre o nosso teto, mas o céu morada que Cristo disse que prepararia para nós. Né? Eu nunca vi. A Bíblia tem relatos acerca desse lugar, mas eu não vi. Isso nos remete, faz realmente com que a gente seja filho de Abraão. Porque Abraão estava num lugar, né? Lá na parentela dele, Deus se mostra para ele lá e fala assim, ó, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sai. Abraão acreditou naquela promessa, naquela voz, naquela afirmação, e ele se lança naquilo que ele acreditou. Naquilo que ele acreditou. E aí eu vou voltar agora para a palavra, né, para mostrar essa importância do acreditar. A Bíblia, ela só foi realmente escrita, só se tornou livro, né? Não a parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tinham livros, eram rolos, né? Eram rolos. E a gente vai ver Jesus indo ao templo e lendo o rolo de Isaías, né, onde dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim, e depois ele vai dizer que hoje se cumpriu essa palavra, né, e aí aquilo se torna um escândalo lá dentro do templo e tal. Mas, enfim, não existia livro. Não existia livro. Até porque, só para vocês terem noção, um rolo de pergaminho para ser feito, precisava da pele de pelo menos 250 ovelhas. Um rolo. Imagina quantas ovelhas não morreram para poder não poder ser feita aí, né? Por isso que os caras comiam muita ovelha, né? Cordeirinho, vai morrendo, churrasquinho de cordeiro. Deve estar mais barato do que a carne de boi hoje, né? Enfim, deixa quieto. Né? Mas só para se ter noção acerca disso. A história de como a Bíblia ela é construída, ela é fantástica, é linda. Quantos concílios tiveram, quantos debates tiveram, né? Esse livro entra, esse livro não entra, esse livro não tem nada que fala acerca de Deus, esse livro não se refere a Deus, esse livro, não, esse aqui se refere. Enfim, levou anos para que isso pudesse ser feito. E aí, olha só, aquilo que eu falei aqui, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus? Oi? Contém ou que é? É a palavra de Deus. Então, eu digo para você que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Porque todo aquele que crê nessa palavra vai ser salvo. E aquele que não crer nessa palavra? Tudo bem. Mas ela deixou de ser um livro? Não, não deixou. A palavra de Deus tem o poder de mudar a rota da vida das pessoas. Ela tem o poder de mudar a rota da vida das pessoas. Quando Jesus ele fala para aquela mulher Ciro-fenícia, né? Ó, seja feito segundo a tua vontade, segundo aquilo que você está desejando aí. Por quê? Porque ele viu
a fé que ela empregou nele. Ela não questionou. Ela não questionou, argumentou ele, pô, mas tu não vai lá, tu não vai fazer nada lá? Não, ela creu na palavra. Ela creu na palavra. Deu para entender? Assim também aconteceu com todos aqueles que não tiveram a Bíblia, mas acreditaram na palavra. Acreditaram na palavra de que forma? Através dos profetas, através, né, dos sacerdotes, enfim, eles acreditaram, eles creram. Deu para entender essa questão? E o que foi fundamental? É isso aqui, a questão do Espírito. Por que eu coloquei a questão da respiração? A respiração ela é fundamental. O Espírito, como respiração, o ar ele passa por todo o nosso corpo. Ele envolve todo o nosso corpo, é o que traz oxigenação, né? Vai entrar no sangue e vai percorrer todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo precisa de oxigênio. Todo o nosso corpo precisa de sangue. Se tiver uma parte do nosso corpo que não tiver sangue, o que vai acontecer com essa parte? Ela vai morrer. Ela vai morrer. E aí a gente vai ver vários relatos na Bíblia. Eu coloquei aqui o relato de Jó, no capítulo 27, versículo 3, onde ele está ali junto com os seus amigos, e ele diz, eu não parei de respirar, não. O Espírito do Senhor, o sopro do Senhor ainda está nas minhas narinas. Né? Ou seja, eu não morri, eu continuo vivo. Né? Então, é justamente nesse sentido. Tá? Já no grego, se puder passar aí para o terceiro slide, Platão ele vai falar sobre o Espírito e vai tratar isso dentro da palavra grega pneuma. Palavra no hebraico, ruach, palavra no grego, pneuma. O significado vai ser o mesmo. O significado vai ser o mesmo. Entre os antigos pensadores gregos, sobretudo os estoicos, designativo do espírito, sopro animador ou força criadora, usado pela razão divina para vivificar e dirigir todas as coisas. Essa é a explicação. Tá? Próximo slide. Uma definição de pneuma também, dentro da história da medicina, é que o espírito ele é um princípio anímico e vivificante através do qual o pneumatismo explicava a vida humana e as diversas atividades orgânicas. Ou seja, todos os seus órgãos só funcionam porque o seu espírito está dentro de você. Ok? E aí a gente vai ver aí a origem etimológica da palavra que é pneuma, né? Que é atos, como vento, sopro divino e espírito. A gente vai ver isso depois lá na frente, quando a gente for fechar aí você me lembra disso, a questão do vento, né? A gente vai ver, porque tem uma coisa interessantíssima. Pode mostrar para mim o próximo slide? Então, isso daí seria eu e você. Esse slide ele vai mostrar um pouquinho a natureza tríplice do homem. Corpo, alma e espírito. Soma, corpo. A gente vai ver, como o irmão falou aí, a questão carnal, né? Tudo que está envolvido, visão, olfato, audição, tato, paladar, enfim, tudo isso daí está relacionado às funções do seu corpo. A sua alma, psique. Ok? Psique. E aí a gente vai ter imaginação, sentimentos, né? Justificações, arrependimentos. Isso estão relacionados à alma. E o espírito? O discernimento, a esperança, a adoração, a oração, a fé. Tudo isso está relacionado ao espírito. Ou seja, tudo em você está justamente colocado aonde deveria estar. Quando a gente trabalha a questão da mente, é possível a gente entender um pouco melhor aonde a alma e o espírito trabalham. Né? Aonde eles trabalham nessa compreensão que a gente está vendo ali. A gente só tem imaginações, sentimentos, só se justifica.
e só se arrepende porque a mente da gente, a partícula da mente da gente, aonde aquilo ali se encontra, tá vendo lá, ó, imaginação, mente, sentimento, emoções. As emoções saem da onde? Sai do coração, né? É do coração que sai? Do coração só sai sangue pro resto do corpo, entendeu? Então continua aqui, ó, continua a mente, continua a cabeça, né? A vontade sai da onde? Ah, meu dedo sentiu vontade de ir para um lado aqui, ó, mas o outro dedo sentiu vontade de... Não, sai daqui. Tudo que é informação para o corpo sai da nossa mente. Vamos lá. Vontade também sai da nossa mente. Arrependimento, consciência, sai da onde? Consciência, sai da mente. Quando a gente chega na parte do espírito, discernimento, esperança, adoração, oração e fé, isso tudo está ligado a outra parte do corpo? Não, está ligado aonde? Nossa mente. A nossa mente. É por isso que lá no livro de Efésios, Paulo ele vai dizer que a gente precisa de um capacete. A gente precisa de uma proteção quanto à nossa mente. Ok? Antes do homem se inclinar ao pecado, o seu espírito dominava sobre as suas vontades, sobre as suas emoções, sobre a sua razão, sobre tudo. Era a parte predominante natural. A parte predominante natural. O homem se inclinava para Deus naturalmente, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. A partir do momento em que ele se inclina para o pecado, ele tem que fazer um esforço muito grande para se manter diante da presença de Deus. Ele está falando, vou te dar uma consciência nova e porém nele, nessa sua consciência, o meu espírito como predominante, e aí é isso que ele está falando. Ele não está falando do órgão, né? Ele não está falando do órgão, ele está falando, exatamente, é uma figura de linguagem, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, isso é fundamental. Preservar essa consciência, preservar a fé, preservar a crença é fundamental. É fundamental. Por quê? A Bíblia vai dizer em diversos momentos, ó, vão tentar roubar a sua fé. Lembra da história do Jairo? Né? Lembra da história lá do Jairo? Jairo era o principal dos sacerdotes, não era isso? Ele era o principal dos sacerdotes. O que aconteceu com ele? Teve que sair da sinagoga. Por quê? Porque a filha dele adoeceu. Ele não queria que a filha desse morresse. Não era isso? Aí o que ele vai fazer? Bom, eu sou o principal da sinagoga. Tem um camarada andando lá fora que já ressuscitou fulano, já ressuscitou ciclano. Estão falando que o cara já deu visão para não sei quantos aí. Estão falando que o cara... Bom, beleza, eu vou procurar esse camarada para ver se ele resolve o meu problema. Porque ninguém vai resolver. E como estão dizendo que ele resolve, bom, vou lá para ver se esse cara resolve. Porque é a minha última esperança. É minha última esperança. E aí Jairo ele vai seguir, ele vai lá para Jesus lá, vai andar até Jesus, né? Ele vai se submeter a uma autoridade que era maior que a autoridade dele, mesmo ele sendo o principal. Não é isso? E aí ele vai ser abordado, ali a história vai se desenrolar, e aí os camaradas vão sair e vão dizer para ele, ó, não incomoda mais ele não, porque tua filha já morreu. Não é isso? Não incomoda mais ele não. Só que esse meio tempo em que Jairo está indo para lá, ele vê coisas acontecerem. Por exemplo, a cura da mulher do fluxo de sangue acontece nesse meio termo. E aí chegam para ele tentando tirar a sua fé, a sua esperança, aquilo que ele foi para lá, que motivou ele a ir até Jesus. Né? Qual foi a palavra de Jesus para ele? Crê somente. Ó, aquilo que você viu acontecer, aquilo que te impulsionou a vir até mim, você não pode perder. Crê somente. Entendeu?
aquilo que nos motivou a estar aqui não pode ser perdido. Crer somente. Aquilo que nos impulsionou a sair do banco e vir aqui na frente e aceitar Jesus como Salvador, a gente não pode perder. Temos que crer somente. Tem coisas que no mundo físico são inexplicáveis. Por quê? Porque nós temos que só crer. É só isso. Quando a gente se decide em crer somente, a gente não procura ver justificativa para nos impulsionar a algo. A gente faz. A gente faz por quê? Porque a gente crê. Entendeu? E aí é por isso que a Bíblia vai falar que é de fé em fé, vai falar que é de glória em glória. Por quê? Porque você crê um pouco hoje, você crê um pouco mais amanhã, você crê um pouco mais depois de amanhã. Entendeu? Por que você crê? Porque você experimenta essa palavra, essa verdade. A palavra de Deus, ela é verdade para quem crê. Para quem crê. Para quem não crê, Deus não está preocupado também com isso. Ele vai falar assim, olha só, eu ponho diante de vocês vida e morte. Agora, eu te dou um conselho, escolha o caminho da vida. Só que ele vai deixar você decidir. Deu para entender? Ele não vai dizer assim, ó, vou te impulsionar para que você fique só nesse lado de cá. Não é isso que ele vai fazer. Não é isso que ele faz. Presbítero Delmo. Quero agradecer a vocês que oraram por mim. Eu já morri e estou vivo aqui de novo. Glória de Deus. Meu irmão, o crer, essa palavra foi tirada da Bíblia americana porque o certo é confiar. Crer, você crê com os 5 sentidos. O que você cheira, o que você vê, o que você prova, o que segura. Você tem que ver o mundo exterior para crer. A confiar é isso internamente. Você tem que põe a tua confiança no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Crer só não resolve. Diz Tiago, crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. É tido como uma fé demoníaca. É exatamente isso. É exatamente isso aí. Eu quero viver uma vida de experiência com Deus que vai me impulsionar a lugares que eu nunca estaria. Lugares que eu digo não é lugares físicos somente. Lugares físicos também. Mas há momentos, há situações, há coisas, né? Pô, quem aqui já teve aquela curiosidade assim, pô, como seria eu chegar num enterro e falar assim pro defunto, levanta? Como é que seria? Quem já teve, já pararam para pensar nisso? Já pararam? Né? Oi? Já pensou, não já? Já pensou. Eu também já pensei. Já pensou qual seria a reação? Todo mundo ia correr, né? Todo mundo ia correr. Mas, ó, isso acontece. Jesus continua ressuscitando pessoas. Jesus continua usando pessoas que creem para poder fazer com que o seu nome seja glorificado. Sabe por quê? O maior propósito da criação do homem é a glorificação do nome de Deus. Deus ele não criou o homem para habitar na terra somente para coordenar a terra, né, regar ali as plantinhas, fazer povoar a terra, mas para a glorificação do nome dele. Se a gente for parar para analisar a fundo, né, o motivo pelo qual Deus quis fazer isso, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar doido. Entendeu? A gente vai entrar em um monte de conjectura maluca, em um monte de coisa doida. Agora, a principal razão da minha e da sua existência está lá no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A sua vida é motivo de adoração a Deus. A sua vida tem que refletir louvores ao nome do Senhor. E isso só será possível se a gente andar em espírito. Ok? Próximo slide aí, por favor. Esse slide
né, ele aparece nesse livro que eu falei para vocês, do pastor Djalma. E ele mostra exatamente 3 inteligências ali. A inteligência emocional, a inteligência intelectual e a inteligência espiritual. Dentro de 7 inteligências, a inteligência espiritual, ela de fato, isso aqui foi feito estudos de imagens. Isso aqui foi feito estudos de imagens em pacientes, né, que tinham uma relação de crença em Deus, onde eles perceberam que o centro da mente das pessoas agiam de uma forma. Ok? Quando a gente pensa, né, a nossa mente, ela possui o que a gente chama de sistema nervoso. E ele emite choquinhos, né? Vai emitindo vários choquinhos. E isso, através desses choquinhos, é possível a gente ter imagens, criar imagens. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com depressão é uma pessoa que esses choquinhos, eles ficam muito menores. Entendeu? Eles ficam muito menores. A pessoa, quando está extremamente feliz, esses choquinhos, a cabeça dele está igual a árvore de Natal, né? Igual a árvore de Natal, acesinha, né? Mas isso é ótimo, né? Então, eu estou falando isso só para a gente ter um entendimento acerca daquela imagem. Toda vez que você ora, uma parte do seu cérebro é trabalhada com uma força maior, com um vigor maior. E aí, dentro desse estudo sobre inteligência espiritual, eles identificaram que o centro da sua mente, da minha mente, é o local, o ponto correto para se entender que ali é onde está a inteligência espiritual. É a reação. Toda vez que a gente vai esboçar a emoção ou então a questão de raciocínio, esses pontos eles vão ser maiores em outros pontos da nossa mente. Mas tudo que está relacionado à esfera espiritual está relacionado a esse mesmo ponto no centro. É bem no centro mesmo. Ele, quando trouxe aqui os slides dele, eu lembro disso, ele pegou e mostrou um cérebro mais ou menos dividido, né, partido no meio, e ele mostrava o ponto corretinho aonde ficava esse lugar, né? Aonde exatamente, esse ponto crítico aí. Ok? Então, esse slide era mais para a gente ter. Amados, a paz. Uma outra coisa interessante, só para fechar essa parte aí desse slide, é que nesse estudo que ele fez, nessa região central no seu cérebro, que tem essa, né, essa ação, não só reação, mas ação espiritual, é gerada uma certa frequência, diferente das demais do seu cérebro. E eles observaram que esta frequência é a mesma frequência que eles encontram no espaço, no universo. Ou seja, Deus está na mesma frequência que você, quando você ora, quando você adora, quando você está meditando na palavra de Deus, exercendo a sua espiritualidade. A sua comunicação com Deus é real. Saiba disso nesta manhã. Amém? Próximo slide. Aí a gente já falou um pouco sobre a questão da palavra ruach, né? E aí a gente vai dizer que Deus, ele formou o espírito do homem. Lá no livro de Jó, no capítulo 32, no versículo 8, está escrito o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Ou seja, existe de fato um espírito no homem. O espírito do homem não é simples sopro ou fôlego, é vida imortal. E isso aí é uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem. Você, depois que nasceu, filho, você se tornou um imortal.
um Highlander. Só que mesmo que se cortarem a sua cabeça, você vai continuar existindo. Por quê? Porque você vai sair desse plano físico, mas você não vai sair do próximo plano, filho. Não vai. E aí a sua imortalidade ou será eterna com Deus, ou será eterna longe de Deus. E isso às vezes passa desapercebido, né? Exatamente. Exatamente. Isso entra num dilema ético muito grande, porque às vezes quando tem pessoal da medicina aí, né o Gueber, pode falar isso com mais propriedade, né? As pessoas quando, por exemplo, estão em um estado, né, de coma profundo, leva à morte cerebral. E aí, desliga o aparelho do camarada, deixa o camarada ainda pelo aparelho. Os órgãos do cara continuam vivos, mas o fator vida na mente dele já se foi. E aí, deixa o restante do corpo ir, tenta trazer de volta, como é que vai? Opa, tem uma mãozinha, isso é bom. Vamos lá. Não, na realidade é uma dúvida, porque eu estava até perguntando ao meu esposo aqui, o Gugu, o filho dele autorizou para desligar os aparelhos. Então ali estava o espírito do Gugu ou já não estava mais o espírito dele? Então, ela perguntou sobre a questão do Gugu lá, né? Que estava lá com morte cerebral e tal. Ali, a indicação do médico foi uma indicação de técnica. É uma indicação técnica. Deus ele tem o poder de mudar qualquer quadro. Ok? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. O cara perdeu a perna. Se Deus quiser regenerar a perna dele, ele vai regenerar e ponto final. Deus é Deus. Entendeu? A questão do Lázaro lá, quando morreu, que ficou 4 dias lá, e depois é que Jesus apareceu para mandar ele sair, com vida, né? Não é historinha da carochinha, não. É isso aí mesmo. Entendeu? Agora, então, a questão, voltando a essa questão do Gugu, qual foi o termo que o médico que a família contratou, chamou para poder falar, né? O que ele alegou? Olha, se a gente for mexer na cabeça dele da forma como está, essa lesão é uma lesão gravíssima, né? Médico nenhum, em sã consciência, abriria. Por quê? Porque por mais que ele não morresse, a possibilidade dele entrar em um estado vegetativo era gigante. Entendeu? A possibilidade dele entrar em um estado vegetativo seria gigante. Então, qual era o conselho do médico? O conselho do médico é: desliga os aparelhos, deixa ele ir. Entendeu? Não tem nada que a gente possa fazer. Essa é a resposta do médico. Ó, tecnicamente, fugiu do meu controle. Não tem mais nada. Entendeu? E agora, se ele mexe e o cara entra em estado vegetativo, ter, né? gerar a vida. Mas no caso, a pessoa não estava mais lá, era só como se fosse uma máquina funcionando, né? Então, tipo assim, a alma dela, o espírito não estava mais no seu corpo. Seria no caso do Google também. Também seria o caso. Voltou a viver.
Não. É essa treta que a gente estava evitando. Do sangue. Então, aí nesse caso, o senhor está considerando a questão do sangue como sendo a parte da alma. O senhor está considerando essa parte. Entendeu? Só que o que acontece? A alma, ela não existe sem o espírito. Sem o espírito não tem alma. Por quê? Porque não tem vida. Entendeu? Não tem vida. A vida não está no sangue. A vida não está na respiração somente. A vida está num conjunto de coisas. Entendeu? A vida está num conjunto de coisas. Isso. Sim, sim. Na grande verdade, aí o pessoal da medicina me corrija, é uma coisa até que eu me segurei para falar quando falou da respiração. Você vai ver que há toda um equilíbrio comunicativo quando você tem a respiração purificando e oxigenando o sangue. E o sangue circulando no corpo, mantendo o corpo vivo. O que acontece, por exemplo, no caso da questão do aparelho, de estar ligado por aparelho, quem é que está colocando ar no corpo? É o aparelho que está fazendo uma função que é dada por quem? Por quem? Por Deus, que soprou o Espírito. Então, por isso que você acaba tendo que considerar também o tempo do passado. Por quê? Porque no tempo do passado você tinha aparelhos? Não tinha. Caiu e já teria ido embora. É um limiar ético aí. Porque hoje você pode falar assim, não, mas hoje nós temos tecnologia. E naquele tempo? Não tinha. Então, é muito tênue a linha nessa questão dos aparelhos, ligar, desligar, entendeu? Há casos, por exemplo, me recordo agora, de uma italiana, acho que foi uma italiana, que ficou 20 anos no coma profundo. Depois de 20 anos, de repente, ela despertou. Despertou com uma mente de 15 anos, mas despertou. Então, é muito de cada caso, é uma linha tênue, essa questão do sangue. Tem que se considerar o funcionamento completo do corpo, porque hoje nós temos, assim como nós temos tecnologia, nós também temos o entendimento que a questão do sangue é dependente do conjunto. Tá bem? Sim, alma é respiração. Isso aí é um assunto que dá pano para manga, né? Dá pano para manga. Sabe por quê? Porque se a gente for considerar isso, alma vivente, pô, beleza, aí a gente vai entrar daqui a pouco naquela história. O cãozinho, ele tem a sua alminha, ele vai para o céu quando ele morrer. A gente vai entrar nesse assunto. Pai do Senhor, eu vou assim, tentar esclarecer na nossa cabeça a questão, mais até a questão do Gugu. Nós, enquanto leigos, nós temos o costume de achar que o que manda no corpo é o coração, quando na verdade não é. Porque se fosse o coração, não existiria transplante de coração. Você consegue parar um coração e manter o corpo vivo. O que manda fisicamente é o cérebro, tanto que não conseguimos fazer transplante de cérebro. E a questão do Gugu foi que uma parte do cérebro dele que foi lesada
tem como, nem mesmo o médico abriu, não tinha possibilidade de consertar, porque não dá para regenerar, não tem como parar o cérebro para poder consertar. Então, o caso dele foi... No Brasil, nós não temos autorização para eutanásia. Então, juridicamente, você pode... Só é permitido desligar os aparelhos quando há morte cerebral. No caso do Gugu, houve a morte cerebral. Mesmo que a família dele quisesse desligar os aparelhos, não ter a morte cerebral, não poderia, porque seria crime. Entendeu? Não. Essa questão, né? A gente estava falando aqui sobre a questão estava falando sobre a questão do coma, né? A gente estava falando sobre a questão do coma. O coma, ele pode ser induzido ou a pessoa entra em estado de coma, mas existe ainda uma função cerebral. Ele está em coma induzido. Então, Paz de Cristo, tudo bom, amados? A gente está falando do cérebro, a irmã foi feliz em falar ali que o nosso corpo, o coração para, mas o cérebro continua. Falando no mundo secular, Michael Schumacher, ele ainda continua em coma induzido há não sei quantos anos. A família montou um hospital dentro de casa, porque o cérebro dele ainda não parou. Então, o que a irmã foi bem feliz em falar, que o coração ele é um órgão que ele funciona, mas a função principal que mantém a gente vivo é o cérebro, entendeu? Aí entra em conta, aí respondendo a questão da irmã ali, o Gugu, a questão do Gugu foi morte cerebral. O cérebro dele não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer, entendeu? Essa é o que eu estava falando, essa questão do coma, né? A possibilidade de se manter a pessoa viva em coma é enquanto há função cerebral, entendeu? E existe dentro, protocolo médico, né? Existe um protocolo médico, existe algumas coisas que eles precisam cumprir, né? A irmã colocou essa questão do cérebro, e é isso daí. Eu não queria falar, mas eu vou falar. O que eu queria mostrar para vocês naquela imagem, né, de trazer ali a questão, né, das áreas da inteligência, é mostrar que a alma e o espírito, eles habitam o mesmo lugar, não só a questão no corpo, mas aonde no corpo, entendeu? Você só é vivo com a alma e o espírito porque a sua mente é o lugar, na minha opinião, olha só, vou ser bem específico, a minha, tá? Para mim, na minha opinião, no meu entendimento, entendeu? Aqui é a habitação da sua alma e do seu espírito. A partir daqui, todo o seu corpo tem ânimo, tem vida, entendeu? E a partir do momento em que isso aqui para de funcionar, acabou a vida. Acabou a vida, entendeu? E aí o Tiago falou com propriedade aí do Schumacher. O Schumacher só é possível hoje ainda estar vivo em coma, né? Porque existe função neural, função cerebral. Entendeu? A partir do momento em que isso se tornar uma coisa mínima dentro dos protocolos médicos, acabou. Acabou a vida dele. Oi? Exatamente. Exatamente. E olha só, uma pessoa em coma, ela não perde a sua consciência. Ok? Uma pessoa em coma, ela não está inconsciente. Ela não está inconsciente. Ela não esboça a reação no seu corpo. Ela não esboça a reação no seu corpo. E aí, olha só, tem um vídeo na internet, que passou uma vez na Fátima Bernardes. Olha isso, hein? Na Fátima Bernardes. Um jovenzinho, se eu não me engano, de São Paulo, né? Ele andando de moto, a família dele era muito conhecida na cidadezinha onde ele morava, né? E ele sofreu um acidente de moto e ficou em coma. Né?
houve uma mobilização por parte dos evangélicos daquela cidade, quando souberam da história desse menino, em que eles fizeram vigília de oração no hospital, dentro do hospital, né? Dentro do hospital. E aí, a história, resumindo a história, o menino hoje está vivo, está pregando a palavra do Senhor, contando o seu testemunho aos 4 cantos do Brasil, entendeu? Por quê? Porque houve uma revolução no seu quadro clínico. O protocolo médico dizia que ele ia morrer. Isso aí vocês estão cansados de ouvir de várias pessoas. O presbítero Delma acabou de falar ali, né, da situação dele. E às vezes o protocolo médico é esse, vai morrer. Mas não morreu ainda. Então, se não morreu, né, se não morreu, Deus ainda pode reverter o quadro. Agora, e se morreu? Deus também pode reverter o quadro. Ou não pode reverter o quadro? Pode. Pode. Entendeu? Então, assim, a questão da medicina, ela vai seguir protocolo. Ele vai seguir protocolo. Eu não vou ser responsável por deixar ninguém em estado vegetativo. Só que em estado vegetativo o cara ainda está vivo, teoricamente, né? Está vivo. E Deus pode mudar o quadro dele. Ou não. Ou ele vai viver eternamente até, de fato, acabar com todos os órgãos parem de funcionar e ele morrer, de fato. Ok? Pode falar, irmã. Senhor, irmão. Olha só, aconteceu na minha família também. Meu neto sofreu um desastre de moto. O bombeiro chegou, não queria nem socorrer ele, que ele estava morto, ia morrer, não tinha jeito. Mas aí a mulher dele falou, não, leva ele que vai ter jeito, Aí o bombeiro levou para o hospital, passou 19 dias em coma, e agora já está bonzinho. Louvado seja Deus. Já teve até mais uma filhinha. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Grande foi a benção, viu, irmão? Glória a Deus. Então, ela está contando a história do netinho dela. Sofreu um acidente de moto. O diagnóstico médico é que ele iria morrer. Foi levado para o hospital em coma. Né? E hoje, para a glória de Deus, ele teve mais uma nenenzinha. Está aí, Vivinho da Silva. Entendeu? Então, assim, vida e morte, isso aqui é importante lembrar. Vida e morte estão nas mãos de Deus. Quem decide o momento em que você partirá dessa terra é Deus. Quem decide o momento em que alguém surgirá nessa terra é Deus. Entendeu? É Deus. E você pode falar o que você quiser. Já vi gente tomar tiro na cabeça e não morrer. Está vivinho até hoje. E já vi gente cair da cadeira e morrer. Por quê? Morre quando tem que morrer. Acabou. E nasce quando tem que nascer também. Porque tantas pessoas querem engravidar e não conseguem. Fazem de tudo para engravidar e não conseguem. Por quê? Porque compete a Deus. Vida e morte. Quem tem o poder sobre isso é Deus. Pode falar, meu filho. Irmãos, é só para mostrar que o problema do sangue é tão sério que ele chegou até a nós. E muitos crentes assembleanos não sabem disso. Então eu vou ler para os irmãos que está em Atos dos Apóstolos o que foi determinado pelo Espírito Santo. Não foi homem quem determinou, não. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós de que nenhuma carga mais vos impor, a não ser coisas necessárias. Até agora ela. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, crente assembleano não come sangue, galinha, mordo, pardo, acabou. Está aqui escrito, quem não quiser pecar, obedeça a Bíblia. Aqui é o Espírito Santo doutrinando a igreja, não sou eu, não. Então ele diz mais, da carne sufocada e do pecado sexual, bem irá se tais coisas fizerem. Amém. Vamos seguir. Próximo slide aí para mim, por favor, rapidinho. Exatamente.
aqui mostra a questão dos propósitos da sua criação. O homem foi criado com propósitos maravilhosos: dominar, multiplicar, trabalhar, guardar o jardim. E lá no Salmo capítulo 150, número 150, versículo 6, para o louvor da sua glória. Próximo slide. A felicidade é o resultado do equilíbrio da inteligência emocional, intelectual e espiritual. Se a gente não conseguir ter um equilíbrio dentro dessas três áreas aí, a gente não vai conseguir atingir a felicidade, né? E aí é por isso que a gente vai ver muitas pessoas insatisfeitas. Tem de tudo, mas não tem o principal: contentamento, né? Já ouviram isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito lá, para que haja contentamento. Se a pessoa não tiver contentamento, ela pode ter tudo na vida dela, que ela na realidade não vai ter absolutamente nada. Eu dizia para o Paulo, uma outra aula atrás, né, sobre a questão da felicidade. Ela não se resume naquilo que a gente tem, ela se resume, né, nessa questão do contentamento. Porque a gente pode ter uma vida simples, sem posses, sem muitas coisas, sem obter muitas coisas, mas uma vida feliz, uma vida plena, né? Uma vida plena. E é isso que Deus, é isso que Jesus, ele vai falar: ó, vocês estão levando muito fardo, vocês estão carregando peso demais, entendeu? E carregar peso demais implica em perda de felicidade, implica em perda de satisfação, implica em perda de contentamento. Tem gente que todo ano quer trocar de carro, nunca está contente com aquele carro. Tem gente que... Não estou dizendo que isso seja errado não, tá? Pode trocar de carro, quem quiser me dar carro também pode dar, eu também aceito, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Mas tem gente que não consegue. Eu vou dar uma história aqui para vocês. Eu tenho um grande colega, e ontem ainda eu estava tocando com ele, né? Evangélico e tal. A esposa dele é uma mulher extremamente insatisfeita no sentido de viagem. Pensa numa mulher que não terminou de pagar a viagem do ano passado e já está planejando as 10 viagens que tem pela frente, né? E isso parece que não, mas isso gera um problema muito grande, né? Esse meu colega hoje, ele está se tratando com um problema de depressão. Pensa num cara que saiu de Fernando de Noronha mês passado e está depressivo. Um lugar onde o nego se mata de trabalhar para poder ir, porque não é barato, né? Mas o cara foi para Fernando de Noronha, estava lá naquele não sei o que dos porcos lá de Fernando de Noronha, né? E o tubarão essa semana estava até comendo sardinha em cima da pedra, né? Primeira vez que eu vi isso, tubarão subindo na pedra para comer sardinha, né? Normalmente come dentro da água mesmo, né? Olha só, irmão, que testemunho tremendo. O médico falou para mim que eu ia morrer. Falei: não, doutor, não vou morrer não, porque Deus falou para mim que eu vou viver e vai me dar mais 2 varão. E ele já me deu 2 varão. Glória a Deus, olha que testemunho glorioso. Ele pensa que ele é dono da vida. Eu só vou quando Deus quiser. E Deus falou que eu não vou agora, ainda vai me dar mais 2 varão. E não falou nem quando vai me chamar. Me chamou, eu falei 80 anos, estou aqui ainda. E o varão já está grande. Irmão, o varão já casou. Depois que eu tô vindo aqui na igreja Maidana Solange, está acontecendo muitas coisas da minha vida. Essa igreja aqui é muito bem demais, que eu fui hoje no serviço, a moça me prometeu que ia me pagar o salário. Eu imporei para ficar nessa casa, que eu gosto muito de ir lá. Eu gosto muito também dessa igreja. E dos pastores, todo mundo, dos ombreiros, das ombreiras, né? Gosto muito daqui dessa igreja. Amém. Amém. Aí, pessoal, ó. Ó. Amém. Vamos seguir aí para frente, que senão a gente não termina. Estou terminando. Próximo slide. Uma exigência, prontidão espiritual. O relato de que o espírito está pronto, registrado lá em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14, isso significa que independe das circunstâncias, independente daquilo que a gente viva, o nosso espírito sempre se inclinará para o Espírito de Deus. A nossa carne pode estar nos jogando para o lugar mais escuro da face da terra, mais escuro, mais sombrio dentro de nós, mas o nosso espírito,
ele sempre vai procurar a luz. Ele sempre vai procurar o Espírito Santo de Deus. Sempre. E se a gente não acreditasse nisso, a gente não poderia acreditar na transformação de vidas de pessoas que antes foram terríveis, né? Que estavam em estados terríveis. E aí eu lembro, por exemplo, do Gadareno, lembra da história lá do Gadareno? O cara vivia uma situação crítica. Crítica, mas a partir do momento em que Jesus ele chega, há uma transformação na vida dele. Há uma mudança radical na vida dele. Né? Amém? Seguindo. E aí a gente já vai partindo já para o final mesmo. O espírito humano cresce em força e comunhão com Deus. Isso é uma outra coisa que a gente passa desapercebido. A Bíblia vai dizer que, acerca de Jesus, que o menino crescia em graça e em conhecimento. A Bíblia vai dizer que vários outros personagens registrados cresceram em graça e em conhecimento. E a Bíblia vai dizer acerca... Cadê o slidezinho aí? A Bíblia também vai dizer acerca de João Batista. A gente vai ver que o relato de Jesus acerca de João é algo fantástico. Jesus ele vai dizer que não houve ninguém maior que João Batista, entendeu? Em termos de exercício, em termos de função, em termos de exercer a função como João Batista. A gente vai ver que os seus pais eles eram irrepreensíveis, é o que a Bíblia vai dizer, acerca de Zacarias e de Isabel. A Bíblia vai dizer que ele foi cheio do Espírito ainda dentro do ventre da sua mãe. Né? Ele foi cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre da sua mãe. E ele assumiu um protagonismo de preparar o caminho, né, do Salvador nessa terra. E aí eu vou voltar a um relato lá de Mateus capítulo 11, versículo 7, quando alguns grupos, né, um grupozinho de religiosos, né, religiosos estavam ali questionando Jesus, fazendo um monte de coisa, um monte de arruaça. Jesus começa a falar para ele, já chega já com os dois pés no peito, né? Quem ensinaste vocês a fugir da ira futura? Aí começa e vem só dando lambada. Quem pode ler para mim Mateus capítulo 11, versículo 7? Rapidinho. É uma pergunta algumas perguntas muito interessantes. E partindo deles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Essa foi a pergunta de Jesus. Hã? Quem foi? O que vocês vieram fazer aqui? Ver uma cana agitada pelo vento? Lembra lá da tradução lá, do início lá, da palavra ruach? Vento. Aquele vento lá que movia a face das águas, né, quando estava tudo embaralhado ainda, né? Esse foi o relato de Jesus acerca de João. Que um vento movimentava ele no deserto e que esse vento fez com que esse movimento que ele teve no deserto, né, tornasse o nome dele grande, se espalhasse, e as pessoas, olha só, no deserto, as pessoas saíam do seu lugar e iam ao deserto. Não era João que saía do deserto e ia onde estavam as pessoas. O que você faz no deserto vai levar pessoas para lá, para perto de você. Agora, depende de quem está te movimentando no deserto. Quem é que nos movimenta dentro da nossa sociedade? Será que a gente tem, com o nosso espírito, permitido o Espírito Santo de Deus nos movimentar ao ponto de atrairmos a atenção daqueles que nos cercam? Esse é o principal ponto dessa lição. O principal, a lição inteira, tudo isso que a gente falou, o mais importante é isso. Não basta eu entender que o que me leva a se inclinar a Deus é o meu espírito, porque ele é parte de Deus. Foi um presente que Deus nos deu
para que eu pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida. Não é isso. Paulo ele vai dizer que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra o mundo espiritual aí, né? Potestades, não é isso? Né? Paulo vai dizer que o homem carnal se inclina para as coisas da carne, mas que o homem espiritual se inclina para as coisas do espírito. As nossas atitudes como cristão devem refletir a vida de Cristo. As nossas atitudes, Cristo, antes de sair desse plano físico, ele disse que nos enviaria esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo, para nos conduzir, para nos guiar, para nos instruir, para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. João estava no deserto, vivia uma vida simples. Vivia uma vida simples. Ninguém ia para o deserto para ver a túnica de João. Ninguém ia para o deserto para ver o que João comia, aquele banquete maravilhoso, né? Porque não era. Mas as pessoas entendiam que a ação de João Batista lá no meio do deserto era um negócio surreal, diferente. Vou usar a palavra do queridão Vinícius, né? Surreal. Né? Era surreal. As pessoas iam ao deserto por causa de João Batista, pelo que ele falava. E ele não falava coisa, ó, vem para cá que está tudo certinho, ó, não, fica assim mesmo. Não. O cara era movimentado por um vento impetuoso, um vento do Espírito. Quando o presbítero Delmo leu ali no livro de Atos, né, a reunião lá, todo mundo reunido lá, e de repente um vento impetuoso. Que vento foi esse? O vento do Espírito. Esse mesmo Espírito, ele quer fazer a mesma coisa conosco. A mesma coisa, nos movimentar com força, com ousadia, com vigor. Entendeu? Ele quer continuar nos usando nessa sociedade. Aqui no lugar onde a gente habita. Para transformar, continuar transformando, né? Mudando a rota de vida de tantas pessoas que caminham a passos largos para o inferno. E o inferno é uma realidade. Né? Essas histórias de que o que vai ser salvo, se vai ser o corpo, se vai ser o espírito, se vai ser a alma, isso é indiferente. Isso é indiferente. O que importa é que você seja salvo. O que importa é que você habite no céu com Jesus. Isso é o que importa. O que importa é que eu entre pelas mansões celestiais. É que naquele grande dia, aquilo que nós cremos e que a Bíblia diz, né? Nós possamos ouvir do nosso Salvador: vinde benditos de meu Pai. Isso é o que importa, isso é o que a gente precisa guardar como convicção e firme esperança de que está próximo de acontecer. Amém? E isso só é possível se a gente andar em espírito. Isso só é possível se a gente fizer isso, se nós nos inclinarmos para o Espírito. Amém? Eu estou concluindo aqui essa minha fala. Né? O presbítero Delmo quer falar ainda alguma coisa, e eu passo depois a palavra para o Paulo. Desculpa. É só para lembrar, porque está escrito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Vamos ter cuidado. Vamos procurar saber a que espírito nós estamos servindo. Porque o nosso inimigo, o adversário, anda bramando como um leão, tentando agarrar quem ele possa, para levar para o inferno. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar podendo ministrar uma aula aqui nessa igreja. Agradeço ao pastor Rafael, meu querido líder aqui, Paulo Marcelo, e agradeço a vocês também. Que Deus nos abençoe ricamente, que o dia de hoje, essa comemoração ao Dia da Bíblia, seja um momento refletivo na nossa vida, que a gente possa refletir acerca dessa palavra, sobre a importância dela nas nossas vidas, na construção da comunidade cristã, da igreja, né, acerca dessas ações maravilhosas registradas, né, nesse livro que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus e que continua transformando
vidas ao longo desses anos todos aí daqueles que acreditam. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do nosso professor. Eu ouço um programa em áudio teológico que tem um momento que eles fazem uma certa, com os ouvintes, né, uma certa resenha, uma avaliação, né, e o momento de avaliação eles chamam de concílio, quando a pessoa vai bem, né, e guilhotina, quando ela vai mal, quando tem um erro ou alguma coisa que não foi impreciso, né, e hoje preparem seus forcados, suas tochas. Vamos tirar um herege da guerra. Deus abençoe o nosso amado irmão. Continue usando poderosamente. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui pontuado. Nós estamos na sede, na nossa jornada de leitura da Bíblia. Você pode acompanhar lá no canal da igreja, YouTube Advec, né? Pode pesquisar lá. São 72 horas de leitura. E eles têm lá também, eles separaram uma mesa em que nós voltamos aos tempos do Novo Testamento. Por quê? Eles separaram pessoas para trabalharem de copistas. Estavam copiando o livro de João. É uma pena que não estavam copiando o rolo, né? Mas, não vamos ser exigentes, né? Ia ser difícil entender os símbolos lá. Então, você ainda pode acompanhar. E eu quero ainda fazer mais, porque isso vai ficar registrado, gravado lá no canal. Quero desafiar você, nesse mês, você a assistir. Não vai deixar de ser uma leitura também da Bíblia, né? Nós temos alguns recursos que facilitam para nós, desafios bíblicos, planos de leitura. Por exemplo, tem plano de leitura para você ler a Bíblia toda em 3 meses. É o que precisamos? Apenas dedicação e disciplina para alcançar. E nesses 3 dias, nós tivemos várias pessoas, vários irmãos, pastores, obreiros, fazendo essa leitura da Bíblia, a nossa regra de fé e conduta. Amém? Pastor Rafael? Sim, certo. Para nós fecharmos aqui, nós vamos ouvir também a respeito do Dia da Bíblia, uma palavra da nossa irmã Dilma. Uma poesia, ela nos comunicou aqui no início. Eu saúdo a amada igreja com a santa e glória para o Senhor. Essa poesia, desde criança, eu sempre dediquei, sempre tive essa oportunidade. Eu tinha idade de 9 anos, quando eu aprendi essa poesia. Então, sempre dia da Bíblia, eu sempre gosto de dedicá-la, porque o nosso Deus é lindo. É pena que não tem um fundo musical agora aqui. Podia ter, né? Os irmãos prestem atenção na letra dessa poesia. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Isso aqui é o nosso tesouro. Deus deixou esse tesouro na terra para o homem. Pena que nem todos, né, gostam de ler a palavra de Deus, né? Eu vejo muito crente, infelizmente, que nem pega a Bíblia. Deixa a Bíblia lá na estante, lá no canto, mas não dedica. E esse problema dessa depressão que está havendo hoje é porque ninguém quer mergulhar na palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus não tem depressão. Eu estou com 78 anos, graças a Deus, eu não tenho isso. Porque a gente faz o que Deus manda, o ide do Senhor, e também mergulha na palavra. Muita gente está aí doente, problema de depressão por causa disso. E eu vou dedicar ao nosso Deus essa poesia. Bíblia Sagrada, de Deus mandada, celeste tocha de ver a luz. Torna minha alma cheia de calma,
pois nele ouço a voz de Jesus. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é o meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder, dom verdadeiro ao mundo inteiro, nela obtenho a salvação. Eu quero toda a igreja de pé para nós louvar o Senhor com o hino da Bíblia. Toda a igreja, o 259. Se os irmãos quiserem pegar a harpa para ajudar, nos ajudar aqui. Muito bonito esse hino. Creio eu na Bíblia de meu Deus, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, pois de redimido pelo sangue estou. Canta, irmão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livre ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador,
para que encontre Cristo Salvador, sendo sua Bíblia livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Leia a Bíblia, irmão. Todo dia, toda hora. Não deixe a Bíblia de lado. Leia todos os dias das suas vidas. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom. Eu sou um pouquinho mais novinho, não conheço muito, né? Brincadeira. Nem tanto. Eu sou de uma época que a gente cantava alguns corinhos falando da Bíblia também. A gente vai falar um pouco disso à noite também, porque a palavra de Deus, irmão, é o que nos norteia, é o que nos dá força para viver, é o que aponta para a gente o caminho, é o que dá para a gente a direção. E sem ela, vou dizer um negócio para você, irmão. Se esse mundo já está como está, com a gente aqui, com a espada na mão, se não fosse a revelação de Deus na sua palavra, eu não sei nem o que seria do mundo. Mas graças a Deus ele se revelou através da sua palavra e a gente caminha a cada dia tentando seguir o caminho do Senhor. Amém? Que você tenha uma boa tarde. Hoje à noite estamos aqui de volta, permitindo Deus para o culto de celebração. Vai estar pregando aqui hoje o pastor Evandro Lopes. Até liberei ele falou: pastor, mas como é que vai ser? Não, filho, vai lá, fica aí, ele está mergulhado lá. Eu liberei ele hoje aí para ele preparar, dar o finalzinho da preparação da mensagem. Vai estar aqui hoje pregando uma palavra, se assim permitir o Senhor. E permitindo esse mesmo Senhor, estaremos juntos aqui, adorando e bendizendo o seu santo nome. Amém? Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós somos gratos pela aula maravilhosa ministrada nessa igreja abençoada, com esse corpo docente abençoado. Que o teu filho que ministrou essa palavra alcance o teu favor na sua vida pessoal e ministerial, pela diligência, pela disposição de ministrar tão rico conhecimento para cada um de nós. Que o Senhor nos leve em paz agora para os nossos lares, guardados e protegidos pelo teu Espírito Santo. E que em nome de Jesus, assim querendo o Senhor, possamos estar mais tarde reunidos aqui para honrar, louvar e bendizer o teu santo nome. Leva-nos em paz, é o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe você e a sua casa. 6:30.